A gente olha muitas pessoas do lado de fora como referência. Você traz, porque fulano prega, esse cara é uma referência pra mim, né? Porque Beltrana hoje, porque apareceu ali, você conheceu o cara ali hoje. De ontem pra hoje o cara já é uma referência pra você, tu não conhece a vida, a história. E às vezes quem te criou, quem te educou, quem te ensinou, quem te preparou pro mundo, tá ali dentro da tua casa. Eu não via meu pai. Meu pai trabalhava em casa, e quando trabalhava, e meu pai trabalhava num restaurante, eu me lembro, eu não via nem meu pai, cara, né, porque eu estudava. E de tanto trabalhar, que meu pai saía 5 horas da manhã de casa e chegava meia-noite. Olha só, o contraste. E aí a gente levantava para sair para a escola, meu pai já tinha saído. Quando eu ia para a escola, que eu voltava, que eu ia dormir, meu pai chegava meia-noite, a gente já estava dormindo. E a gente ficou durante muito tempo assim. Então, meu pai, para mim, ele é uma referência de tudo, de caráter, de camarada, de trabalhador, que nunca deixou faltar nada dentro de todas as dificuldades que a gente passava às vezes, né? Com 4 filhos, ele e minha mãe, mas um camarada que sempre gostou de trabalho. Eu falei para ele assim, eu não te puxei, cara. Porque eu nunca gostei de trabalhar, meu irmão. E você morava, né, nesse período da tua vida, você morava no Parque União. Nessa que eu tive a experiência ali, eu morei no Parque União, E lá, pelo que eu conheço, é uma comunidade barra pesada hoje em dia. Hoje sim. Antigamente não tinha isso. Época. Então você não passou aquele processo de eu morei com amigos, no Dona Marta, morei na Rocinha, Parque União, morei no Lins Vasconcelos. Só aí. Eita. Hoje, essas 4 aí, vocês sabem que são pesadas. Mas morei na Tijuca, morei em Ipanema também, entendeu? Agora eu moro no melhor lugar. São Gonçalo. São Gonçalo. Que é o lugar que mais tem barricada no universo. Mano, mas você falou uma coisa interessante, eu tava te ouvindo aqui, tava vendo também um filme na minha cabeça, porque você falou sobre referência. Eu acho que, por exemplo, eu vou falar de mim, eu sou um cara que eu aprendi isso aí na marra. Pra mim também, eu olhava, ainda mais na imaturidade do começo, a gente olha realmente o pastor como referência. E você traz aquilo pra você, né? Eu também trazia isso pra mim. Mas com a maturidade, com o tempo, você vai aprendendo isso que você acabou de falar. Foi assim também com você? Você sempre teve esse pensamento? Ou você aprendeu isso na caminhada? Vou dar um exemplo. Teve decepções que te ensinaram porque no meu caso foi essa. Porque você acaba no caminho que você aprendeu, cara, tem que olhar mais pra dentro. Isso aí, é porque você acaba valorizando. Tipo assim, você valoriza mais as pessoas que são de fora e você não dá tanta ênfase pra quem tá ali dentro. Até que... Foi o que você falou, às vezes, tipo assim, quem a gente não já decepcionou? Exato. Eu já decepcionei, de repente algumas pessoas já se decepcionaram comigo. Meu filho já se decepcionou comigo, de repente por alguma atitude. Mas não é porque ele se decepcionou que você não tem caráter, porque errar, todo mundo erra, cara. Não é não? Errar, a gente erra. A questão não é porque você errou que você vai deixar de ser uma referência dentro da sua casa. Sim. Ou não é porque alguém erra que ela vai deixar de ser uma referência. Igual eu acho errado é quando você olha pra alguém, que a pessoa tomou uma atitude errada, o cara entrou pro mundo das drogas, ou tá numa outra situação, por que aquela pessoa ali não pode ter uma oportunidade? Por que você não pode confiar naquela pessoa de novo? E aí, às vezes, a gente... Só que voltando pra questão da referência. Quando você coloca uma pessoa... Eu já fiz isso. Eu já dei mais ênfase ao meu pastor do que ao meu pai, pô. Já valorizei muito mais o meu pastor do que o meu pai. Já honrei mais o meu pastor do que meu pai. E aí quando você honra... E a Bíblia não fala pra você honrar teu pastor. A Bíblia diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. Pra que se prolongue os seus dias na terra. Mandamento com promessa. É um mandamento. Então assim, às vezes a gente pega... Não que não seja, cara. É óbvio, os pastores, gente, não tô falando contra não, pelo amor de Deus, hein. Eu tô falando que às vezes a gente coloca pessoas como referência e acaba de dar ênfase às pessoas que de fato são referência para nossa vida. Como eu te deixei, pô, muitas vezes. Eu me lembro que uma atitude que eu tomei com meu pai, eu comprei um relógio para mim, e um relógio caro, e o relógio que assim, eu não tenho muito costume de usar, mas eu comprei porque eu gostei. Comprei e deixei guardado. Aí uma vez eu tava em casa e Deus falou assim, pega o teu relógio e quando seu pai chegar aqui, dá pra ele. Só que pra mim era uma coisa, eu vou dar pra ele, mas assim, que diferença vai fazer pra mim? Aí quando ele chegou, pá, eu peguei a caixinha, tava dentro da caixinha, eu falei assim, cara, pô pai, eu queria te presentear, tem algo que eu queria te honrar. Isso aqui não é um presente normal, eu quero te honrar, é uma semente. Aí quando eu dei, ele começou a chorar, cara.
Ele olhou pra mim e falou assim, cara, assim, eu nunca tive isso. Olha só. E às vezes a gente pega, dá um carro pra um... Nada que seja errado, entendeu? Às vezes a gente... Por quê? Porque você pega aquela pessoa ali e você coloca algo sobre ela e você acaba deixando de honrar as pessoas que de fato ali tem que ser honrada. Eu tô dando essa referência do relógio porque às vezes tem gente que faz muito mais por pessoas que conheceu hoje, conheceu ontem. Entendeu? E a posição hoje, assim, cara, a posição hoje, a gente tá falando com um cara que é conhecido nacionalmente. Isso é um fato. Sim. A gente tava contando uma história, a história desse cara que hoje é conhecido nacionalmente, é a história que a gente veio contando até agora. Então, dando um salto aí, a gente vai voltar, só pra pegar um gancho pra você entender o que eu vou formular aqui agora. Hoje, nesse dia de hoje, a gente tá falando com um cara que é conhecido nacionalmente. E o ser humano, ele é perito em gerar ídolos dentro do coração dele. Escrever faixa com o nome da pessoa e amarrar na testa. Botar o cara como dentro de em cima de um pedestal. Aí você sabe quando que a pessoa ela vai fazer isso? Quando o pai morre. Exato. Quando a mãe morre. Quando um filho morre, aí pega lá, estampa a imagem do filho na camisa, A minha coloca o nome do... pergunta é agora, hoje, por mais que de repente você ainda não chegou a você, mas a gente sabe que acontece, você também sabe que acontece. Pode ser que você fale assim, Leandro, não tem uma pessoa assim que eu lembre que falou isso, beleza. Só que você sabe que hoje você também tá nesse lugar. Tem gente que te olha hoje e tá botando no pedestal. Sim. Você, isso aqui, indiretamente, esse aqui é o meu Deus. Por quê? Porque eu só vou sempre cantar. É a música sim. dele. Então, hoje você também está nessa posição. Você já sentiu isso na pele, porque a gente sabe que acontece, é um fato, sempre soubemos. Já sentiu isso na pele, você já teve intimidade com isso, por exemplo, uma pessoa que você vê que, cara, esse cara aí tá passando do limite, eu não sou Deus, já teve algo assim com você? Sim, assim, ó, o que eu acho bem legal, que Paulo falou assim, ó, sede meus imitadores da mesma forma que eu sou de Cristo. Então, assim, porque o que eu faço, as minhas atitudes condiz com o que ele fez. Então, assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? A gente gosta muito de falar isso, né? Mas às vezes a gente não vive isso na prática. Então, Paulo deu uma referência não dele. Ele deu uma referência de quem habita dentro dele. De quem ele imitava. Né? De quem ele imitava. Tipo assim. Então, se eu tô imitando alguém que era santo, que alguém como Jesus era, se você imita alguém que é de caráter, a tua conduta vai ser aquela. E acabou, não tem jeito. Então, ele dá a referência de Jesus. Então, ó, não olha pra mim, não. Só que o que eu faço, as minhas atitudes, se refere ao que ele fez. Que tá dentro de mim. Então, assim, por isso, eu não tô falando assim, que a pessoa não possa ter outras pessoas como referência. Não é nada disso. Eu tô dando um exemplo, né, que às vezes a pessoa pode confundir. De pessoas que você valoriza mais uma, que você nunca viu, não conhece, do que as pessoas que estão do teu lado. Né? Eu dei a referência do meu pai. Mas, colocando isso que você falou aí, eu tomo muito cuidado, porque a gente sabe que de alguma forma, meu irmão, da mesma forma que as pessoas te colocam lá em cima, elas podem é a mesma que pode te colocar lá embaixo. Isso é um fato. E o processo da queda é mais rápido do que o de subir. Então, assim, Jesus era Jesus e não julgou ninguém. Quando aquela mulher estava ali naquela situação, ele olhou assim, ó, quem aí nunca pecou, atira a primeira pedra. Todo mundo vai embora, né? Então ele fala para ela assim, ó, onde estão os seus acusadores? Então vai e não peques mais. Sendo que, se Jesus deu esse ensinamento pra gente, por que a gente julga? Por que as pessoas julgam porque alguém erra? Porque alguém saiu do caminho? Então a mesma pessoa que estava jogando lá flores para Jesus entrando no Hosana nas alturas, foi a mesma que tá falando assim, ó, Barrabás, filho. Então a gente precisa ter essa maturidade para lidar com essa questão da fama, né? Porque assim, eu já cheguei em vários lugares. Mas hoje. você já lidou com isso assim diretamente? Então, da pessoa... Já sentiu isso? Cara, a galera tá passando um pouco do limite. Você já sentiu isso? Não passando do limite, mas assim, olhando para você como um cara que você... Como se você não errasse. Como um cara que você não é, na realidade. Você é um ser humano... Normal. Qual vai ser a atitude dela? Será que ela vai ter a mesma atitude se eu fizer alguma coisa de errado? Será que ela vai conseguir continuar me tratando da mesma forma se acontecer alguma coisa de errado? Então, eu acho que, sabe, essa é a questão.